Olá, aqui Charlie Normandel, trazendo hoje mais uma dica de estudos e também uma dica de iniciação ao processo da combinação das cartas. Para tanto, nos servimos do baralho que desenvolvemos, o Eterno Aprendiz Petit Lenormand. Já separamos as cartas extras e deixamos aqui então apenas as 36 cartas que compõem tradicionalmente o sistema Petit Lenormand. Nós vamos dar uma breve embaralhada, vamos cortar a carta uma vez ao meio, o baralho uma vez ao meio, e vamos fazer o seguinte exercício. Nós vamos ir deitando as cartas duas a duas. O sistema Petit Lenormand, ele forma um conjunto de termos independentes, de palavras, chaves independentes, que, combinados entre si, vão nos auxiliar a entender melhor aquilo que o oráculo está representando. Então, esse exercício é fundamental, porque nós vamos aprendendo a combinar as cartas entre si. E eu sugiro que isso seja feita periodicamente. Se você está começando, tente fazer pelo menos uma vez por dia, de forma aleatória. E se você já tem uma certa familiaridade com as cartas, até intuitiva. Eu, particularmente, gosto de considerar sempre, numa tirada de duas cartas, a primeira carta mais importante, a segunda carta como uma carta complementar, que vai emprestar as suas características à primeira. Então, a carta da direita descreve a da esquerda. Então, eu tenho os ratos e o chicote, né? Então, eu posso pensar que há um desgaste que me gera conflitos, né? Um desgaste conflituoso, né? Há um processo de vampirização, né? Se essas cartas numa tiragem qualquer aparecesse assim para mim, eu já levaria mais para interferência espiritual negativa, porque tanto os ratos quanto o chicote, lembrando que o chicote no baralho tradicional, além do chicote, é também uma vassoura, que é uma indicação à bruxaria. Eu já interpretaria como um processo de vampirização, um processo de obsessão, um processo de interferência espiritual negativa. Mas aqui, usando a carta da esquerda como substantivo e a carta da direita como adjetivo, eu diria um desgaste conflituoso, né? Uma situação de conflito. E assim vamos fazendo com as demais, né? Aqui, um perigo inicial, né? O que vier na cabeça por primeiro, um perigo inicial, né? Lembrando, a carta da direita descreve a da esquerda, ou um perigo pequeno, um perigo menor, né? Uma fase inicial de dificuldades em função do naipe de paus, por aí vai. As flores mais o homem, né? Uma felicidade, né? Uma dádiva que traz elementos da masculinidade, né? O presente de um homem, uma presença masculina, e por aí vai, né? Uma provação familiar, né? Um desafio familiar. Os pássaros mais a montanhas, né? Uma liberdade cerceada, né? Pode ser até uma prisão, né? O pássaro engaiolado, né? O pássaro
que não consegue superar os obstáculos, então uma liberdade diminuída, né? Gente, isso é só possibilidades interpretativas. Tudo isso aqui é um exercício aleatório. Lembrando que no Petit Lenormand tudo interpretação e contexto, contexto e interpretação. Aqui é um exercício aleatório. Aqui um rompimento nas relações, rompimento de um contrato, o fim de um casamento. Aqui a torre mais a carta, né? Pode ser uma comunicação consigo mesmo, né? Eu gosto muito de usar a torre no sentido da introspecção, então pode ser uma comunicação interior, é conectar-se consigo mesmo, uma possibilidade de interpretação. Relações firmes, relações estáveis, o jardim mais a âncora. Um processo de maturação, né? Um período de maturidade, né? Um período em que a pessoa está no auge da sua jornada planetária. Né? Um período eu interpretaria assim, né? Um período de maturidade. Né? Uma mulher iluminada, uma mulher bem-sucedida, uma mulher cheia de energia, com boas vibrações. A chave mais os peixes, né? Uma fase de prosperidade, interpretaria dessa forma. A lua mais a raposa, né? A lua geralmente a gente pode interpretar como sendo trabalho, né? Ou aqui nos servindo de algumas das palavras-chave, né? Uma honra falsa, um reconhecimento que não é verdadeiro, ou poderíamos até encarar como um trabalho ilusório, né? Um trabalho que não é aquilo que a gente pensa que é, e por aí vai. Um momento de sorte, um momento de felicidade, uma encomenda que nos deixa feliz, uma entrega que nos alegra, o caixão mais a árvore, né? Poderíamos interpretar como morte, como um problema de saúde, como o fim de uma etapa de crescimento, entre outras coisas. As estrelas mais os livros, né? Uma reorientação na sua vida, né? Uma nova aprendizagem, né? Buscar um caminho dentro dos estudos. A cegonha mais o cachorro, né? O cão, uma mudança nas relações, um novo amigo, a necessidade de ser mais agradecido pelas presenças que há na nossa vida, pela proteção que recebemos, né? Um processo de transformação que estamos vivenciando e para o qual temos amparo, por aí vai. O coração mais os caminhos, né? Uma tomada de decisão, uma escolha com o coração, né? Liberdade para os sentimentos, uma liberdade para uma nova relação. E o urso mais as nuvens, né? Eu interpretaria como um abuso de poder, né? Nessa combinação aqui. Né? Uma pessoa que tem dificuldade de lidar com a própria força, uma pessoa explosiva, uma pessoa tempestuosa, né? Esse é um exercício que é muito interessante de fazermos. Ele vai, com o tempo, né, nos auxiliando a ir conectando uma carta com a outra, né? E quanto mais fizermos esse exercício,
melhor nós vamos conseguindo ler e interpretar as cartas. Aqui Charlie Normandel trazendo mais uma dica de estudos e também uma sugestão de exercício para se iniciar as combinações com as cartas. Espero que você tenha gostado. Até mais.